Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Fiquem ligados aí no vídeo. Vamos lá galera, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton consiste no seguinte: nós precisamos utilizar-se da força para alterar a velocidade de um corpo, ou seja, a aceleração, tanto para aumentar a velocidade como para reduzir a velocidade. Nós dependemos da força. No caso da força resultante, vamos colocar uma situação aqui, por exemplo, um veículo, um caminhão, um carro, um ônibus, qualquer um deles. Então nós temos a força do motor e ao contrário a força de atrito. Lembrando que como está em contato com o piso, nós temos essa força de atrito. E aí nós temos o seguinte: quando a força motriz ou a força do motor for maior do que a força de atrito, eu consigo tirar esse caminhão do lugar e fazer com que ele aumente a sua velocidade. A força resultante vai consistir no seguinte: como essa força é maior do que essa, elas estão em oposição, força maior menos a força menor, igual a massa, ou seja, a quantidade de matéria, vezes o quanto você quer alterar de velocidade. Então, força motriz ou força do motor, se vocês quiserem, a força de atrito, que é no sentido contrário à tendência de movimento, está lá no outro vídeo, massa, que é a quantidade de matéria, e a aceleração, quanto nós variamos de velocidade no decorrer do tempo. Se você quiser alterar a velocidade de maneira mais intensa, ou você aumenta esse, ou diminui esse, ou ambos, tá? Quando eu falo de diminuir a força de atrito, tente empurrar um carro, ou no caso aí o caminhão, sem as rodas. As rodas servem para diminuir a força de atrito mediante a redução, tá, da força de contato que tem entre o pneu e o piso. E aí nós temos o seguinte: vai chegar um determinado tempo que você não quer mais aumentar a velocidade, tá? E sim que mais naquela de manter a velocidade constante, tá? Quando você mantém a velocidade constante, significa que a força do motor vai ser igual à força de atrito. Se você quiser aprofundar um pouquinho, também teria a resistência do ar. Mas vamos lá, força do motor igual a força de atrito, nós voltamos na primeira lei de Newton. Tá? Por quê? Porque nós temos a força resultante igual a zero. Esses dois caras são iguais. Se esses dois caras são iguais, a aceleração vai ser igual a zero. Não tem alteração de velocidade. Quando você quer reduzir a sua velocidade para parar ou em algum local, ou reduzir a sua velocidade, é só você ter a força de atrito. Aí você vai atritar, tá, o freio lá em relação às rodas, então vai ter um atrito maior, porque daí fora o atrito do piso com a roda, você vai ter lá do sistema lá de freio com relação à roda. Então essa força de atrito fica maior do que a força motriz, que isso aqui vai ser zero, né, porque você vai tirar o pé do acelerador, e aí você vai ter aceleração negativa, ou seja, você vai reduzir a sua velocidade para parar em algum local. Então, recordando, força do motor maior do que a força de atrito, aceleração positiva, aumenta a velocidade. Se esses dois caras são iguais, movimento retilíneo uniforme. E quando a força de atrito for maior do que a força motriz, a aceleração vai ser negativa, significando que você quer reduzir a sua velocidade para parar em algum local. Beleza? Vamos lá galera, agora terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton nada mais é do que ação e reação. Vou colocar aí uma figura que tem alguns casos: bexiga, foguete, pessoa cabeceando uma bola. Então você vai ter bexiga com a ação do ar saindo para trás e a reação indo para frente. Olha lá, tá? Então a ação do ar indo para trás e a reação é a bexiga indo para frente. Lembrando que eles atuam em corpos distintos.
tá? Que nem aqui, ó, eu tenho a ação, tá, em relação ao piso, empurrando ele para trás, tá, para eu poder ir para frente. Então lembre-se que a ação e reação é somente com forças, tá? Por exemplo, se João ama Maria, não quer dizer que Maria ama João, tá ok? Então lembre-se, é só com forças. Eles atuam em corpos distintos, ou seja, em corpos diferentes. E aí nós temos o seguinte, que é um grande dado, ó, normal e peso não são pares de ação e reação. Tá? Lembrando que peso é massa vezes gravidade, tá? Que a gente comentou anteriormente, e a normal é a força que o piso exerce sobre o corpo. Mas normal e peso estão atuando no mesmo corpo, tá? Contanto que no equilíbrio eles são iguais. Mas onde é a reação do peso? Na realidade a reação do peso está lá no centro do planeta. Tá? É isso mesmo, porque é interação de massas. Tá ok? Então a reação do peso, então nós temos a ação voltada aqui no corpo, tá? E a reação lá no centro do planeta, ok? Agora, com relação ao normal, a ação é no corpo, tá? E a reação é no piso, contanto que a normal é atrelada com a força de atrito, contanto que na hora que você desloca, por exemplo, numa superfície com areia, qualquer coisa, ele faz as marcas no piso, ok? Então, atua em corpos diferentes. Normal e peso não são pares de ação e reação, e eu só consigo comentar a terceira lei de Newton relacionando as forças, ok? Vamos lá, galera, na tela aí 2 exercícios que envolvem primeira lei de Newton e terceira lei de Newton. Primeiro, as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com, pessoal, primeira lei de Newton, que é a letra A, ou seja, para impedir que você mantenha a velocidade vetorial, não ser projetado para frente em relação ao próprio veículo e bater com a sua cabeça normalmente no para-brisa, tá? No segundo, durante uma faxina, a mãe pediu para que o filho ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho safado disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Gente, ação e reação atuam em corpos diferentes, tá? Eles não atuam no mesmo corpo. Então, quando você faz ação em determinado corpo, a reação é no outro. Então, no caso, é a alternativa E. Galera, vamos resolver o exercício do Enem 2017, esse que vai aparecer aí na tela para vocês. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros com massas dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido no gráfico de aceleração vezes o tempo. Se vocês observarem no gráfico, nós temos o eixo X com o tempo, o eixo Y com a aceleração. Como força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, qual é o caso aí que nós temos a menor força de impacto? Aquele que o produto de força vezes massa vezes aceleração é o menor possível. Como a massa das pessoas não tem como ser alterado,
eu preciso buscar aquele que tem menor aceleração. Se vocês observarem, aquele que atinge o topo mais baixo no eixo Y é o gráfico do cinto 2, que é o pontilhado. Tá? Se ele tem a menor aceleração, ele vai ter menor força de impacto, então vai ser a letra B nesse exercício 2017 do Enem.